E é isso. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre horta, falar que a horta não é só uma produção de alimentos, é isso que o Jair falou. Você cria um afeto pelas plantas, né? Você cria uma relação ali com a planta. E às vezes você pega uma muda, você vai doar uma muda, é como se você estivesse doando uma parte sua para outra pessoa. Você fala, ó, tô te doando essa muda, mas você vai cuidar dela, hein? Eu vou lá na sua casa depois, eu quero ver se você está cuidando da muda direitinho e tal. Você cria uma relação com a planta. O Jair tentou, né, Jair, falando um pouco de fofoca aqui do Jair, mas o Jair tentou criar minhoca na casa dele várias vezes. Lá, ó, conseguiu apresentar a tela. Criar minhoca na casa dele várias vezes. E aí nós colocamos um apelido nele, ele mesmo se apelidou de minhocicida, que ele recebia as minhocas e matava as minhocas tudo. Mas foi indo, persistindo, até ele conseguiu. Esses dias ele estava doando minhoca aí pro pessoal, e aprendeu mesmo. Seu áudio está desligado, né? Mas fala aí, liga o áudio aí, fala aí. Agora você é expert, não é isso? Você quer Você quer falar? Porque eu tô vendo a tela. Eu tô vendo a tela agora. A Wendy ou a Rox conseguiu compartilhar. Não, Você eu só quer? ia falar isso mesmo, que aí agora eu saí de minhoquicida para o rei protetor das minhocas. Aí, cara. E as fotos, você quer falar um pouco das fotos suas aí? Ah, posso. Tenta aí. Então, aí, ó, essa aí, gente, beterraba, olha só. Beterraba e cenoura, são as duas que eu mais gosto de plantar. Porque a beterraba é muito docinha. A gente aproveita as folhas, eu faço suco, dá para fazer suco, um monte de coisa. E aí, ó, essa outra foto, essa aí já é da composteira. Isso aí já é o substrato que eu tirei uma vez da composteira e eu já tô para tirar novamente. E aí, aí a volta de mim dá para vocês ver como é que tá meu quintal aí, lotado de plantas, né? Pode passar a próxima. Isso aí é no início da horta, né? Tá vendo? As caixas ainda, eu enchendo as caixas. E aí aqui eu coloquei uma cobertura de solo, né? Que é mato seco. O Wallace pode falar disso aí também. Pode passar. Aí as minhocas, né? Que isso aí foi também no dia que eu estava tirando aquele substrato da imagem que já passou, que essa compostagem é feita a partir de minhocas também, né? Que é uma outra forma também que você reduz o seu lixo. Então, todo o lixo orgânico que é produzido na sua casa, você consegue mandar para sua composteira e aí você mesmo vai produzir seu substrato para alimentar suas plantas. Pode passar. Pode passar para a próxima. Aí, ó, esse é o meu primeiro plantio. Aí eu coloco, tem as fotos das duas fases, né? Aí a foto da nossa esquerda, já elas estão pequenininhas, da direita já está um pouco maiorzinha. Tem alface, chicória, cebolinha, beterraba. O que mais que tem aí nesse momento? E tem mais alguma coisa que não dá para identificar. Acho que na próxima foto, foto deve dar para identificar. Pode passar. Essas aí são algumas mudas que eu estava fazendo de camomila. E aí eu vou até pedir o Wallace que nos dê algumas dicas de quando a gente comprar essas sementes nas lojas, qual marca que é melhor. Porque essa camomila aí, ela cresceu e ela não ficou aquele pezinho de camomila como a gente queria. Ela cresceu um pouco e depois morreu. Inclusive as mudas que eu dei para algumas pessoas aconteceu a mesma coisa. Pode passar. E aí tá, ó, aqui desse lado, do lado esquerdo, aqui, essas folhinhas aqui. Cenoura, essas outras avermelhadas, beterraba, né? No meio aí das duas fotos, vocês vão ver um baldezinho de manjericão lá perto da espada de São Jorge, que aí eu planto assim também. E aí agora que eu lembrei, na caixa de trás era batata doce, que agora tá dando para ver um pedacinho aqui da folha. Pode passar. E aí, ó, girassol, aí a gente aproveita e enfeita um pouco, né? Beterraba, cenoura, cebolinha no fundo e batata atrás da cenoura. Pode passar.
novamente fazendo as mudinhas, né? Aí tem muda de alecrim, a muda de lavanda, muda de manjericão e alfavaca também. Eu sempre estou fazendo. Eu acho que fazer muda também é uma forma de você manter a energia circulando e renova a planta também, né? Manjericão roxo aí nas mudinhas também. Pode passar. Aí mais mudinhas, aí essas mudas aí tem citronela, capim-cidreira, begônia, como é que chama? Antúrio, né? Alguns cactos, babosa, pode passar. E aí já é a colheita, ó. Essa aí também foi no dia que eu estava colhendo, né? E aqui vocês conseguem ver. Aqui tem uma folhinha que é uma couve da folha rasgadinha, repicadinha, e no meio ali atrás as couves, né? Que dessa convencional. E a cebolinha ali e a beterraba que eu estou colhendo. Pode passar. E aí a colheita que eu falei com vocês. Olha só a quantidade de cenoura. Essa vasilha que a cenoura tá, ela é muito grande. Essa cenoura eu distribuí para muita gente. Assim, eu fiquei em casa com cenoura até não aguentar mais e distribuí para muita gente. Só pela cor da beterraba ali dá para vocês terem uma ideia do quão docinha ela estava, né? Pode passar. E aí, essa foto aí já é mais recente, é da rúcula que eu colhi recentemente. Pode passar. Beterraba, novamente, que eu falei que eu gosto muito de plantar beterraba, então beterraba eu estou sempre plantando e sempre colhendo também, beterraba e cenoura. Pode passar. E aí o rabanete. O rabanete foi a primeira vez que eu plantei e deu essa colheita aí muito bonita. E aí eu fui pesquisar. A folha do rabanete é riquíssima em nutrientes. Então, assim, a gente aproveita tudo, né? O rabanete pode fazer salada, pode fazer omelete e outras coisas que aí a Roxane vai falar depois, né? Bom, aí é isso, gente. E aí, as cenouras, cenouras e beterraba. Eu adoro, porque eu como tanto na salada como no suco também. E aí eu estou sempre plantando e sempre colhendo. E aí a alface e a chicória, que é isso aí, foi até da primeira colheita, né? E aí é isso, pessoal. Ah, o peixinho, gente, não pode faltar o peixinho, não. O peixinho, para quem não conhece, nossa, é uma delícia. Ele tem gosto de peixe mesmo, viu? E você faz igual peixe, faz igual peixe mesmo. Coloca no ovo, na farinha de pão e dá uma fritadinha. É muito gostoso. Essa colheita, essa aí foi uma colheita que eu, inclusive, distribuí para muita gente, em muitas mudas, muitas amigas minhas, assim, amigos e etc e tal pegaram um peixinho. Até uma pessoa que eu não conhecia, mas viu por alguma amiga nas redes sociais, que ela postou que ganhou uma muda, né? E me pediu, veio buscar a muda de peixinho. Bom, e aí, ó, para vocês terem uma ideia, assim que o quintal. Aí dá para vocês verem de longe como que as caixas estão no alto, né? Aí elas estão aí no alto e tal, por causa da minha cachorrinha. Esse suporte aí vocês conseguem fazer de qualquer material. Eu aproveitei esse aí porque eu já tinha ele pronto. Dá para fazer com pallet, por exemplo. E o pallet muitas vezes a gente ganha, né? Então dá para fazer um suportezinho para quem tem cachorro, quer deixar um pouco no alto assim, né? E é isso aí. Essa trepadeira aí é uma jiboia que eu estava tentando fazer ela trepar aí, mas ela já estava grande. Então ela estava com dificuldade de trepar, mas aí estou fazendo outras. É isso aí, gente. Obrigado. Ô, Tiago, tem pergunta para você no chat, tá? Vou dar uma olhada aqui, que eu não estava olhando ainda, não. Beleza, gente. É isso aí. Esse aí é o Já Neném. Conhecimento, vocês Desde sabem que vai pequeno ele ser. já plantava, tá vendo? Olha o tamanho do repolho que ele colheu. E já é. É isso aí, gente. Mas é bom demais. Ô, Já, você quer que eu te fale as perguntas?
Pode falar, que eu Ó, estava estão até perguntando procurando. aqui se você planta em caixa de isopor. Isso, é caixa de isopor mesmo. Essas caixas de isopor eu ganhei, o pessoal descarta, né? Então, assim, se você tem um sushi perto da sua casa, geralmente o pessoal joga fora. Eu peguei ali, o rapaz foi me dando outras. É caixa que eles compram salmão. É uma caixa comprida. Espera aí que tem mais. Deixa eu descer aqui. É... Técnica para acabar com as formigas interessa. Aí Aí é o pode Wallace, deixar né? pro Wallace falar essa aí, Que que é vai a falar, não é isso? Ah, mas se eu sua for mesmo. pegar nesses temas tudo aí, nós não vamos acabar a prosa hoje, não. Não, tô vendo aqui, até que pergunta parece que tem pouco. O Aí o pessoal pessoal está comentando aqui, a Heloísa, sim, a Heloísa comentou que tem salve, peixinho, alecrim, oraponobres, erva aqui, ó. cidreira, moringa, hortelã, pimenta, saião, guaco. Ê, Laia! Queremos endereço. Mudas. A Luciana tá perguntando aqui se o peixinho A gosta de Jane. sol Jane mais mandou até prêmio. No isso. meu quintal bate bastante sol, Luciana. Então eu acredito que goste sim, viu? É porque eles ficam bem bonitos ali onde eles estão, que é bem no meio do quintal, que é onde bate sol praticamente a maior parte do dia. Gente, aí a Jane mandou até foto aqui das plantas dela. Diz que tem maracujá. Quero agradecer a todo mundo que está participando, pessoal do SUS, que eu amo demais a conta. E vamos passar para o Wallace, gente, porque senão a gente fica tomando tempo de vocês. Sei que é gostoso demais essa prosa, nós temos que tomar um café junto. Então, É, Wallace. Ô, Rox, a apresentação do Wallace já está por aí? Roxane? A fase, gente. Wallace, se você quiser começar já falando, e aí eu vou. Só tá terminando de baixar. tá tranquilo. Só, eu não sei se foi uma pergunta, mas falaram do peixinho, se peixinho e salve é a mesma coisa. Não é. Salve é uma coisa e peixinho é outra. Parece, mas o peixinho é bem maior. A folha do peixinho é bem maior do que a folha da salve. Eles são meio peludinhos assim, mas são plantas diferentes. E o que o Jair falou, o peixinho, se você fazer ele empanado, ele fica parecendo peixe mesmo. Se você fechar o olho e comer, você faz que está comendo peixe. Eu venho com a proposta também já comecei a comentar, né, essa questão da relação do ser humano com a plantação, né, com a horta, com o quintal, que é isso, é um vínculo, né, que acaba a gente criando, e é um vínculo importante, como o Jair já trouxe também algumas partes, que é a questão da terapia, é a questão de você não reduzir o gasto com hortaliças, né? Na compra de algumas hortaliças, na compra de algum medicamento, porque tem alguns chás que você consegue fazer e evitar de estar consumindo remédio químico, né? Vamos pôr assim, um remédio sintético, né? Você vai consumir um chá. Você também acaba melhorando sua saúde porque você está comendo um alimento que você sabe a procedência, né? Você não está colocando nenhum tipo de veneno ali na terra, nenhum tipo de veneno no próprio alimento, né? Então você tem essa garantia. Agora, quando você compra, você não tem essa garantia. Por mais que falem que é um produto natural e tal, mas você não tem garantia, né? Então, você consegue ter esse controle melhor, né? E aí, eu não sei se quando vocês começarem a ver os slides, tem slide tanto de espaço alternativo, né, que é, às vezes,
em bandeja, às vezes em isopor, às vezes em jardineira, vaso, mas também tem fotos de canteiros em quintais, em hortas mesmo, sabe? Mais para ilustrar, sabe? E aí a primeira coisa, quando a pessoa pensa em fazer uma horta, a primeira coisa que ela tem que imaginar é o local onde que ela vai fazer essa horta. E hoje em dia, a maioria de nossas hortaliças, elas precisam de sol, né? Tem algumas que não precisam, mas são poucas, né? Posso dar exemplo aqui de taioba, talvez um poejo para você fazer chá, alguma coisa assim, que não precisa de sol. Mas a maioria mesmo precisa de pelo menos uma parte, um período do dia de sol, né? Então, quando você for pensar em fazer uma horta ou colocar um canteiro suspenso, igual o Jair fez, ou plantar em vaso, você já tem que analisar esse local para ver se ele vai ter pelo menos um período de sol. Pode ser no período da tarde ou período da manhã, não tem problema, mas tem que ter sol. O principal é o sol, entendeu? A água é importante, mas a água, você consegue encanar a água para vários locais. Agora, o sol, se tiver sombra, não tem como você, talvez, derrubar uma parede para dar sol no seu quintal ou no local onde você está pondo a planta, né? Então, primeira coisa que você tem que pensar e analisar é a questão do sol, né? E eu até coloquei uma imagem de um slide também dessa questão do sol. Vocês vão ver, talvez no segundo slide lá, que se você quiser passar para o segundo, Rox, esse aí é o começo, né? Esse segundo slide é de um local aberto, é uma agrofloresta, né? E aí ele tem, eu quis colocar esse slide exatamente para mostrar para vocês que os canteiros, eles ficam exatamente no local que bate sol. Eles abrem, né, colocam uma linha de plantas maiores, bananeiras, eucalipto, essas coisas, e no meio ali que ficam os canteiros de hortaliças, de alface, cebolinha. Então, o principal, se vocês forem montar um canteiro ou um espaço para plantio, analise para ver se vai ter sol. Se você quiser pular para o próximo, eu vou dar uma acelerada, gente. Lógico que a gente não vai conseguir falar de todos os assuntos, mas eu vou tentar falar do básico mesmo, sabe? Essas imagens eu coloquei porque eu tento relacionar um pouco como preparar o solo, né? Como preparar o solo com adubação e também preparar para as raízes das hortaliças, né? Que a hortaliça, geralmente, ela tem uma raiz mais simples, né? Mais frágil. Então, por isso que a gente acaba levantando o canteiro. Se você vai fazer um canteiro num local alternativo, num balde, em um isopor, como o Jair fez, você tem que tentar manter, no início, manter a terra mais fofinha possível, sabe? Dar uma revirada na terra para ela ficar bem arejada ali, para a planta conseguir penetrar as raízes dela com facilidade, sabe? Porque são raízes mais frágeis. Se o solo estiver compactado, ela vai ter dificuldade de desenvolver, né? E pode estar também, essa dificuldade pode acarretar algum estresse na planta que pode vir até a planta morrer numa certa idade, ou atrair algumas pragas, porque o estresse da planta acaba atraindo pragas também, viu, gente? Então, se você começa um plantio, prepara o solo com adubação, fofinho, irriga direitinho, a chance de você ter um ataque de praga ou doença, ela é bem reduzida, sabe? Porque a planta ela fica com mais resistência. E aí, na primeira imagem aí, tem um canteiro que tem bastante cobertura de solo, que são essa palhada seca. Essa palhada seca, ela tem várias finalidades benéficas. Uma delas é manter a umidade do canteiro, né? A outra, ela vira adubo com o decorrer do tempo, ela vai degradando e vira adubo para as plantas, né? Ela ajuda o canteiro a manter ele arejado, fofo, porque o que acontece? Quando chove ou quando você irriga, a água compacta o solo.
A gente pensa que não, mas a água ela tem uma força muito grande, ela tem um impacto muito grande sobre a terra, sabe? Então, com o tempo, a própria água vai compactando o solo. Agora, quando você põe a cobertura de solo, você já reduz esse impacto da água ali diretamente no canteiro, sabe? E aí também auxilia que essa água penetre no canteiro, sabe? O, o outro que é pode voltar um slide, Rox, por favor. Essa segunda imagem também é um minhocário, né? A gente chama de vermicompostagem, que é uma compostagem pela minhoca. A minhoca faz a compostagem. E é um assunto também que, se a gente for falar, a gente vai ficar um período mais longo para explicar, mas a essência da vermicompostagem, a diferença básica dela para a compostagem sem a minhoca é porque com a minhoca você tem que ter um maior cuidado, né? Então você não pode colocar, ou pelo menos você tem que reduzir bastante os citros, né? Casca de laranja, casca de limão. A gente até indica não colocar, sabe? Mas se colocar em uma quantidade pequena ainda não afeta muito, não. Você não pode colocar alho e nem casca de alho, não pode colocar alimento cozido, né? E não pode colocar pimenta, abacaxi, essas coisas ácidas. Então, o principal é isso, porque se você coloca isso, você acaba matando a minhoca, né? E a minhoca, ela acelera o processo de compostagem. Então, a vermicompostagem ela é mais eficiente do que a compostagem, sem a minhoca, né, no caso. E também dentro da compostagem você coloca algumas galhas secas, capim seco, para manter o local mais seco, né, para não ficar muito úmido, porque se você também deixar o local muito úmido, a minhoca morre. Ela morre ali afogada dentro, porque os alimentos vão soltando água e acaba matando a minhoca. Então, você tem que ter um controle também da umidade ali dentro do minhocário. É um tipo de adubo. Cinza de fogão é um tipo de adubo que é bom também. Tem que usar com uma quantidade baixa, porque ela é muito forte. Esterco de aves também é um bom adubo, mas também tem que usar em quantidade baixa. Agora, esterco bovino e esterco equino, você já pode colocar uma quantidade maior, sabe? O que a gente indica é de deixar eles curarem um tempo, uns 15 dias, para ficar bem sequinho, para tirar um pouco do forte ali do esterco, né? Porque se você coloca um esterco muito virgem ali no canteiro, você corre o risco também de estar matando suas plantas. E, assim, é um tipo de adubo que a gente usa aqui na GEFAL, né? Que a gente indica, são esses, né? Borra de café também é um adubo bom. Aí vou falando mais ou menos assim o que tem mais de propriedade, né? Borra de café, ele tem muito nitrogênio, né? É bom para o solo. Você tem que misturar na terra, não pode jogar só por cima da terra, porque se você jogar só por cima da terra, ele cria um selo ali, depois você tem dificuldade para molhar, ele veda, né? Impermeabiliza a terra, então o certo é misturar na terra a borra de café. A cinza, ela é rica em potássio, né? Casca de ovo também. O Jair acabou de fazer um bolo delicioso. Depois que o forno ainda está quente, coloca a casca de ovo dentro do forno, deixa ela quase que torrar mesmo, depois tritura ela e coloca no canteiro. É fonte de cálcio. Então, são adubos que, no decorrer do cotidiano nosso, no diário, são adubos que a gente consegue, né? Talvez esterco aqui na cidade grande não é muito fácil de conseguir, mas esses outros não tem muita dificuldade, não. E se quiser pular para a próxima, Rox, eu vou falar um pouco de sementes, né? Porque agora vem aquela questão do plantio, né? Uma questão mais direta para o plantio. Quando você vai plantar, você tem que ter bastante cuidado com a profundidade que você vai plantar cada semente. Eu coloquei imagem de feijão, de abacate e de mostarda, para fazer a comparação entre o tamanho das sementes, né? Então, se você vai plantar mostarda, você tem que plantar ela bem raso mesmo no canteiro. Se você plantar muito fundo, vamos supor, você planta com 2, 3 centímetros, você corre o risco dela não germinar, porque a semente ela tem uma quantidade de energia ali que é só para a folha sair da terra.
Depois que a folha sai da terra, que a planta começa a produzir seu próprio alimento. Mas enquanto ela está saindo da terra, ela está tirando energia da semente. Então, se você planta uma semente pequena, numa profundidade grande, ela não tem energia suficiente para sair de dentro da terra. Aí você pensa, não, minha semente estava ruim, minha semente não era boa, mas às vezes foi só por conta da profundidade. Você plantou muito fundo, aí a semente não germinou. Você pode fazer também o plantio por mudas, que é mais simples, né? Você já pega a muda e já planta diretamente. Pode fazer plantio por estaca. Estaca é o quê? Quando você corta um galho de uma planta, igual o Jair fez algumas mudas de estaca lá nas imagens dele, de sálvia, se eu não me engano, e aí já é outra técnica, né? A estaca. A amora mesmo é uma planta que é boa para você fazer muda de estaca. Você corta um galho, retira o excesso de folha. Sempre que você for plantar por estaca, você tem que tirar o máximo de folha possível, porque a folha faz a planta transpirar, e se a planta ainda não tem raiz, ela acaba morrendo. Então, você reduz a quantidade de folha para ela começar a emitir raiz. E aí, depois, você tem uma muda viável, né? Se você quiser, Rox, ir lá para o último slide, que eu já estou falando de semente, aí eu já falo um pouco também da questão, lá no último mesmo, o que eu coloquei uma imagem de um sachê de sementes. Depois desse, do agradecimento, esse aí. Aqui, gente, uma coisa muito importante também, quando você vai comprar semente para plantar, você tem que ficar de olho mesmo na validade também, sabe? Porque eu já conversei com vários agricultores, às vezes o agricultor chega e fala assim, não, nem sabia que semente tinha validade, mas tem. Se você planta também, chega, compra uma semente, tem algumas hortaliças que elas perdem poder de germinação muito rápido depois que vence. O alface mesmo é uma delas. O alface, ele se venceu, ele dura ali no máximo um mês depois do vencimento. Aí, depois disso, você pode descartar, porque não compensa plantar. Então, a maioria dos sachês vem com essa determinação aí. Eu coloquei 3 setinhas. Setinha branca, germinação. Isso ali está falando que 96% das sementes que você plantar vão germinar. Foi um teste que eles fizeram. A segunda setinha azul, pureza. A pureza é o quê? Qual que é o percentual de sementes dentro do sachê. Ali tem 99% de sementes. Por que isso? Porque algumas sementes, principalmente de forragem, de braquiária, essas plantas de pasto, ela tem uma pureza muito baixa. Ela é pureza talvez de 40%. Então, 40% só que é semente. O resto é pedaço de capim, sabe? Outras coisas que não tem nada a ver com a semente. Então, ali, a pureza é a quantidade de semente que tem dentro daquele sachê. Essa aí tem 99%. As hortaliças, normalmente, a pureza é boa, sabe? Eles conseguem separar direitinho, mas às vezes vem um pedacinho de folha, alguma coisa assim. Aí eles nunca... É muito raro você ver uma pureza de 100%. E, por último, lá a validade, né? Essa aí, por exemplo, era de 2018. Se a gente plantasse tomate de 2018, com certeza ele não ia germinar. E aí, às vezes, parece que já é até de malandragem, eu não sei, né? Mas as empresas colocam a validade bem no local que você abre o sachê, sabe? Talvez você rasga ali e joga fora. Aí você planta, você fala, mas a semente não germinou, você não olhou a validade, talvez já tinha vencido. E aí você perdeu tempo, você ficou lá esperando por conta da validade. Se você quiser voltar lá no quinto, Rox, no quinto slide, por favor. Eu estou abusando da sua paciência também, né? Faz parte. Aí. Eu queria falar um pouco de irrigação, né? Eu uso uma bandeja aí, a gente aqui, quando a gente vai produzir em uma escala maior, geralmente a gente produz mudas nessas bandejas, né? Então ali a gente faz o plantio das sementes e irriga.
Qual que é a diferença? Você vai irrigar a semente para a muda pronta. A semente você tem que ter um. Não precisa molhar muito, irrigar muito, mas tem que ter uma frequência maior, sabe? Se você acabou de plantar a semente, você tem que molhar tipo umas 2 ou 3 vezes por dia. Não precisa ser muita água, mas a frequência é maior. Já as mudas já desenvolvidas, você já não precisa de ter uma frequência mais constante. Você pode molhar uma vez por dia, que sustenta ela, sabe? E aí eu gosto de falar, quando eu chego na irrigação, eu gosto de falar o seguinte: tem algumas técnicas para você saber se você está molhando bem suas plantas, né? Você acabou de plantar, você vai ali, ó, você acabou de molhar, você vai lá e espera uns 10, 15 segundos por aí, você pega a terra, de preferência uns 5 a 10 centímetros de profundidade, e aperta ela na mão. Se ela pingar, é porque você está molhando demais. Se ela quebrar, é porque você molhou pouco. E se ela ficar no molde da sua mão, é porque você está molhando uma quantidade boa. Porque água demais também mata a planta. Tá? Pouca água mata, mas o excesso também pode matar a planta. E pode causar alguns estresses que vão vir a trazer doenças ou pragas no seu plantio. Aí tem exemplo também de beterraba, amora, essa amora está plantada dentro de um balde, né? E o terceiro aí é o manjericão. E a outra coisa que eu queria falar de irrigação é porque tem um mito, né? Que, meio-dia, por exemplo, eu não posso molhar minhas plantas meio-dia. Isso aí é mito. Não é recomendado molhar meio-dia. Mas você não mata a planta se você molhar ela meio-dia, não. Se você só tiver esse tempo para molhar, molhe. Porque eu dou um exemplo muito claro, que é, por exemplo, você tem um canteiro lá no espaço aberto, né? Deu meio-dia, aí vem aquela chuva de verão e molha o canteiro todo. Se molhar meio-dia matasse planta, quando acontecesse isso, não ia sobrar hortaliça nenhuma, né? Mas só que quando você molha nesse horário, você tem uma perda muito grande de água por evaporação, você tem um prejuízo, você tem que molhar mais sua planta. Então, os horários ideais de molhar, de irrigar, é de manhã cedinho, tipo umas 6 horas da manhã, ou na parte da tarde, depois das 5:30 da tarde, sabe? Esses são os horários ideais. Se você quiser passar, Robson, vou acelerar mais, porque nosso tempo está mais ou menos corrido. Isso aí também é outra demonstração. Eu coloquei até alguns nomes no fundo, mas é mais para me seguir um roteiro, sabe? Que é a cobertura de solo, que eu já falei. Vocês podem ver que esse primeiro canteiro aí tem bastante cobertura de solo. O espaçamento entre as plantas, quando você vai plantar tanto muda quanto semente, você tem que respeitar o espaçamento. O que é o espaçamento? É a distância de uma planta para outra. Se você planta muito próximo, essa planta vai competir, uma compete com a outra, por nutrientes, por sol, por água. Então, o certo é você imaginar a planta quando ela ficar adulta. Você plantou alface, por exemplo, você plantou uma muda de alface, mas você pensa nela quando ela estiver adulta. Aquele espaço vai ser o ideal, entendeu? Geralmente, a alface a gente deixa de 30 a 40 centímetros de distância de uma para outra. Agora, quando você faz o plantio por semente, você pode plantar uma quantidade maior e depois você faz o desbaste. O que é desbaste? Você vai arrancar o excesso de mudas, você pode plantar em outro lugar ou descartar aquele excesso de mudas e deixar só a muda que estiver mais bonitinha ali, que estiver mais desenvolvida. E esse desbaste, o ideal é fazer ele quando a planta tem 4 folhas desenvolvidas. Porque se você deixar muito tempo também, acaba já começando a ter essa competição, tá? E aí eu também falo de plantio consorciado. O que é o plantio consorciado? O Jair fez também no canteiro dele. É você plantar, por exemplo, cebolinha, e no meio, você plantou cebolinha de um lado e cebolinha do outro. No meio da cebolinha dá para plantar alguma coisa? Dá. Você vai lá e planta beterraba ou planta rúcula. Isso aí é um plantio consorciado. Isso também é bom porque você evita um ataque de praga, um ataque de doença, sabe? Porque a praga, por exemplo, um pulgão, um inseto sugador, um grilo, alguma coisa, ele consegue identificar quando tem aquela planta
que ele mais gosta de comer, vamos pôr assim, o pulgão mesmo gosta muito de couve. Se você plantou só couve, ele vai identificar muito fácil a planta, então ele vai atacar ela. Agora, você planta couve junto com coentro, por exemplo, já confunde o pulgão, sabe? Ele já tem dificuldade de identificar a couve. E quando ele identifica a couve e vai atacar, o coentro, ele atrai a joaninha, porque a joaninha gosta de botar os ovos dela no coentro, por causa da arquitetura da planta. E a joaninha é uma das maiores comedoras de pulgão. Então, você acaba fazendo, você já faz uma barreira para o ataque de praga, sabe? Você plantando consorciado. E a rotação de culturas é quando, por exemplo, um canteiro você plantou só alface, o próximo plantio, você vai lá, faz o mesmo procedimento, aduba de novo, revolve a terra para ela ficar fofinha, mas você não planta alface de novo, não. Você vai plantar outra espécie, por exemplo, beterraba, salsinha, vai plantar uma espécie diferente, porque também auxilia nisso, de aproveitar o máximo dos nutrientes do solo e evitar também um ataque de doença, porque você quebra um ciclo, se tiver uma doença ali, você está quebrando o ciclo da doença, porque são espécies diferentes. Eu também coloquei essa imagem de bananeira, porque o vento, ele também atrapalha o desenvolvimento das plantas. Vocês vão ver que as folhas da bananeira, tem a que está no meio, a folha já está mais certinha. A que está do lado direito, a folha está toda cortada. Isso é o vento. Então, o vento também atrapalha o desenvolvimento das plantas. Se você conseguir fazer uma barreira para reduzir o impacto do vento nas plantas, também está evitando que a planta perca nutrientes, porque ali uma bananeira que está com a folha toda rasgada, ela vai ter que lançar outra folha para conseguir captar a energia do sol, né? Fazer fotossíntese. Então, você já está, se você consegue fazer uma barreira quebra-vento, você está evitando de perder esses nutrientes, né? Está deixando a planta num local mais benéfico ali para ela, um ambiente mais saudável para ela, sabe? E aí você pode fazer isso de várias maneiras. Se você tiver num espaço aberto, e você pode pôr um sombrite ao redor, sabe, para quebrar esse vento. Você pode fazer um muro, você pode plantar algumas plantas, tipo Ora Pronobis, né, para ela crescer ali e travar um pouco do vento. Você também, essa barreira quebra-vento também evita que entre patógenos, né, fungos, bactérias pelo vento. Então, ela também ajuda nisso aí. Se você quiser passar, Rox, pode passar. Essa aqui é a imagem, né? A primeira aí é um plantio de rúcula, tem rúcula, beterraba, coentro, numa lata. Isso aí é uma lata de tinta que foi aproveitada para esse plantio. Ainda estava pequena ainda. Cebolinha numa jardineira, a beterraba também em um balde, né, que foi cortado. Pode passar, Rox. Esse aqui já é um vaso que eu preparei tem poucos dias, que é com a muda de mamão. Vocês podem ver que eu coloquei embaixo aí algumas folhas de bananeira para a terra não vedar os buracos ali do vaso, sabe? Para sempre ter uma drenagem da água. Depois eu coloquei a terra e depois plantei a muda. Então isso aí também é bom fazer quando vocês comprarem vaso, alguma coisa, colocar algo embaixo para conseguir drenar a quantidade de água. Se você molhar em excesso, a planta não vai morrer, não vai ficar encharcada por baixo. Se você quiser pular, Rox, pode pular. E por último, quase por último, né, algumas instruções que a gente acaba dando lá na GFAO, né? Que eu vou ler rapidinho, eu sei que é ruim ficar lendo slide, mas eu vou ler e depois isso aí também pode até ser compartilhado com vocês para ficar guardado, né? Irrigar preferencialmente pela manhã e no período da tarde, quando as temperaturas são mais amenas, evitando assim evaporação da água e otimizando o processo, mantendo o solo molhado, mas evitando encharcamento. Usar cobertura de solo. Essa cobertura de solo pode ser viva ou morta. Por exemplo, você tem um canteiro lá, você não vai plantar agora, então pode deixar nascer mato. Não tem problema não. Entendeu? Que aí você está fazendo a cobertura de solo viva. E quando você coloca a folha seca, você está fazendo a cobertura de solo com a folha morta. E a cobertura de solo também, gente, quando a gente vai fazer, a gente tem que tentar pegar o capim, de preferência capim, mas sem semente, viu? Porque senão você vai plantar capim no seu canteiro. Aí eu vou continuar, mantendo o local protegido dos impactos da água da chuva e irrigação, evitando o processo erosivo,
melhorando a estrutura física do solo, potencializando a infiltração de água no perfil do solo, auxiliando na nutrição das plantas de interesse através da decomposição do capim, que se torna um adubo, e também mantém a umidade do solo, reduzindo o consumo de água. E aí tem vários outros benefícios, né, cobertura de solo. Também falo de realizar a rotação de culturas, que é isso que eu falei do alface, plantou alface, agora colheu, planta outra coisa, planta beterraba, não planta almeirão não, porque o almeirão também é da mesma espécie do alface, planta beterraba, planta salsinha, tá? E aí o intuito disso é otimizar a absorção de nutrientes por parte das plantas e reduzir a incidência de praga e doença. Realizar consórcio entre plantas, que é plantar junto, né? Por exemplo, cebolinha, beterraba, couve e coentro, com a intenção de aproveitar melhor os espaços dos canteiros e também reduzir a incidência de praga e doença. Realizar plantio diversificado com plantas medicinais e temperos, para além de consumo, também atrair insetos benéficos, né? Às vezes você não vai plantar só alface, couve, beterraba, você planta também o manjericão, você planta o coentro, você planta a arruda, porque essas plantas elas ajudam a repelir alguns insetos e também a atrair os insetos benéficos, né? Então é importante também fazer essa diversificação de plantio. E mesmo que você não vá usar aquela planta, né? Mas ela já está te ajudando ali de forma indireta. Fazer canteiros com largura e comprimento compatível com o público que está trabalhando na horta, né? Basicamente com largura entre 60 a 100 centímetros e comprimento de 4 metros no máximo. Isso aqui, gente, é porque o ideal de você fazer um canteiro, quem tem um quintal e consegue plantar no quintal, é você fazer um canteiro não muito largo, porque se você faz um canteiro muito largo, vai chegar um momento, quando for colher alguma coisa assim, você vai acabar pisando no canteiro e vai compactar o solo novamente. Então, o ideal é você fazer um canteiro mais estreito, de 60 a 80 centímetros de largura. Eu acho que uma largura boa, mas aí depende muito de quem estiver trabalhando nesses canteiros, né? Não usar agrotóxicos, aí eu coloquei aqui entre aspas, porque as empresas que vendem agrotóxicos gostam de falar que é remédio, que é defensivo agrícola, né? Mas é agrotóxico. Não usar no combate a pragas e doenças ou herbicidas, né? Também não usa herbicida para controle do mato, porque tem vários herbicidas aí que causam dano ao solo, à saúde humana, à saúde dos insetos que estão ali, da microbiota do solo, né? Eu coloco que essas substâncias são maléficas à saúde, contaminam o solo, água e ar. Não usar adubo sintético, né? Que é o NPK, que é o NPK sintético. Essa substância, em seu processamento, gera poluente e também acidifica o solo, deixa o solo ácido com o tempo. Levantar canteiro com pelo menos 20 centímetros de altura, né? Que é o desenvolvimento das raízes ali das hortaliças, precisa dessa altura de 20 centímetros. E também ajuda a escoar a água, se você for fazer um canteiro no chão. E se você for fazer igual o Jair fez, igual eu faço aqui, dentro do isopor, o certo é você furar o fundo do isopor, né? Para o excesso de água estar saindo. Manter a área do canteiro com luminosidade, né? Pelo menos um período do dia. E atentar para possíveis obstáculos que possam sombrear os canteiros. Fazer o uso de adubos orgânicos, como esterco de vaca, equinos, aves, biofertilizantes, borra de café, cinzas, cascas de ovos e outras coisas mais. E a última que eu ressalto que em jardineiros ou vasos é recomendado o revolvimento da terra de acordo com a percepção de compactação. Se você tiver um vaso na sua casa, tem plantado lá, sei lá, uma amora, já tem um bom tempo, e você percebe que ela não está desenvolvendo mais, que ela não está produzindo bem, aí o certo é você conseguir tirar ela daquele vaso, colocar num vaso maior ou no mesmo, mas dar uma quebrada na terra ali para a terra ficar descompactada, sabe? Porque com o tempo ela vai compactando. Mesmo que você faça a cobertura de solo, você tem que, com o tempo, estar dando uma revolvida nessa terra. E aí, por último, se você quiser passar para o próximo, Rox, eu tenho a imagem aí também do espinafre, né, que eu plantei aqui. Essas plantas aqui do último slide, todas são aqui em casa.
espinafre ou alface. A capuchinha, tem 2 tipos de capuchinha, vermelha e amarela, que também é uma punk, que a gente pode comer a flor, né? Que é muito boa, é um pouco picante, mas é gostosa. E, no mais, é isso, gente. Vai ficar faltando algumas coisas. Vou falar agora um pouquinho, rapidamente, do que o Jair comentou da formiga. O que a gente faz? A gente pega, se você quiser fechar a apresentação, pode fechar, Rosa, está tranquilo. A gente pega uma fruta cítrica, pode ser limão, pode ser laranja, pode ser mexerica, pode ser lima. Você deixa ela estragar, né? Quem já pegou um limão estragado na casa, ou uma laranja, ou alguma fruta cítrica, ele vai perceber que dá ligado? Não, mas não é pra ligar, não, menino. Ah, tá. Não é só pra ver o curso, é pra gente tá vendo lá. Tá passando slide lá. Pode. Aí, vocês vão perceber que essa laranja, que essa fruta, ela cria um pozinho meio azulado, esverdeado. Aquilo ali é um fungo, né? E esse fungo, ele acaba matando o fungo que a formiga cultiva, né? Dentro do ninho dela. Então, você vai lá e pega, deixa a laranja estragar, deixa ficar velho, e depois faz um suco com essa laranja e coloca no formigueiro. Você coloca também, você pode colocar na sua horta, né? Que você vai reduzir a quantidade de formiga ali naquela região. O Jair tem feito, né? E ele percebe essa redução, essa melhoria também. Ele já chegou a comentar. Por fim, é isso, gente. Se tiver dúvida, agora é conversar. Obrigada, Jair. Só uma coisa, tem umas perguntas no chat, rapidinho. Você quer que eu fale para você aqui, Wallace? Quero. Tá. Por favor. A primeira, qual a frequência de regas no tomate? Tomate, o ideal você pode regar de manhã só, você molhar bem, igual eu falei, fazer esse teste aí da água, né? Você pode molhar de manhã cedo, só que eu sempre indico molhar no período da tarde, porque aí vai ficar a noite toda com um pouco de água, sabe? Se você molha de manhã, quando vem o sol, ele meio que seca o terreno. Quando você molha de tardezinha, ele vai ficar a noite toda com a umidade boa ali na terra, sabe? E você pode também, se você tiver tempo, você molha de manhã e à tarde, não tem problema. O tomate a gente indica molhar só a terra. Não deixe cair muita água nas folhas, porque é uma folha que tem um pelinho e acaba traindo um fungo, sabe? Se ela ficar molhada. A segunda aqui tem alguma coisa natural para acabar com aqueles trevinhos de 3 folhas que aparecem no meio das plantas? Bom, eu não conheço, sabe? O negócio do trevo é o seguinte: o trevo ele tem uma batatinha. Você vai ter que arrancar aquela batatinha, porque se você só arranca a folha em cima, ele vai novamente lançar a folha. Você tem que dar uma cavacada mesmo na terra e arrancar aquelas batatinhas todas ali de dentro, e aí você vai conseguir reduzir a quantidade desse trevinho nas plantas. A terceira pergunta é como afastar os caracóis das plantas? O caracol, ele geralmente come matéria orgânica. Ele não é muito de comer a planta, não, sabe? E ele gosta muito de umidade em excesso. Então, você já tem que reduzir um pouco a quantidade de irrigação, né? Porque provavelmente o local está muito úmido. E também reduzir um pouco a quantidade de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Essas folhas, esse capim que a gente indica colocar, você reduz ele um pouco mais, sabe? E aí você vai conseguir tirar um pouco do caracol. Tem alguns produtos que são autorizados na agricultura orgânica, né? Que é um produto à base de substâncias naturais que chama ferramol, que é a base de ferro. Depois, se você tiver um excesso mesmo, porque quando tem excesso, o caramujo ele come a folha nova, folha velha, folha em decomposição, ele come tudo. Então, se você tiver um excesso desse caramujo no seu jardim, o caracol, você vai lá e compra o ferramol e espalha de preferência na parte da noite. Ele é um granuladozinho, sabe? E aí o caramujo vai comer e vai morrer. Essa parte como eu queria ver. Chama ferramol. Se vocês quiserem depois anotar. Eu anotei aí.
Chama. Muito obrigado, Wallace. Gente, então a gente está caminhando para encerrar, né? Porque já são, deixa eu ver aqui que horas. 8h19, já estendemos 20 minutos. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, um comentário para a gente finalizar. Ah, tem outra aqui. A sugestão de como tirar os pulgões da couve? A sugestão é plantar o coentro junto, né? E também tem várias dicas assim de o pulgão ele fica dentro da folha, né? Então a folha encarquilha, né? Ela fecha assim, ó. O pulgão fica lá dentro. Você pode tirar aquela folha que tiver em excesso de pulgão, descartar. Você tem que jogar sei lá, numa embalagem e fechar, porque o pulgão ele voa. Se você só tirou e jogou lá no chão, ele vai voar e voltar para outra folha da couve. Então, o certo é você fechar em alguma embalagem, jogar no lixo e tal. Ou tem algumas estratégias muito simples, é misturar água com detergente neutro, só água e detergente neutro, borrifa, que o pulgão ele afoga ali naquela espuma do detergente, sabe? Não precisa pôr muito, é tipo uma tampinha dessas de garrafa aí, uma tampinha em 1 litro de água. Balança bem para dar uma espuma e borrifa. Só que quando tem uma incidência mais frequente de pulgão, aí você tem que avaliar todos aqueles outros passos que eu falei, porque também sua planta deve estar sofrendo algum estresse, ou por excesso de água, ou por falta de sol, entendeu? Porque a planta, quando ela está em estresse, ela acaba atraindo essas pragas, sabe? Falaram aqui que calda de fumo também é bom. A gente não tem indicado mais não, por conta da nicotina, sabe? Foi um tempo que a gente usava mesmo, mas hoje em dia a gente está meio que banindo. O pulgão é um inseto muito fácil de você matar ele. O problema dele é a recorrência, né? E talvez a recorrência é porque sua planta está sob algum estresse. E o fumo, ele tem a nicotina, talvez depois você vai consumir a folha e você vai estar consumindo nicotina, entendeu? Beleza, Wallace. Então, gente, queremos agradecer a presença de todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Jair, por ter compartilhado sua experiência. Obrigado, Alice, por ter compartilhado seu conhecimento técnico maravilhoso. Todos os dois somaram muito. E é isso, gente. A próxima live vai ser daqui 15 dias, vai ser sobre nutrição ancestral, né? Vai ser muito legal também. Aguardamos vocês. E quem é que quiser pegar dicas ou os slides, pode entrar em contato comigo. Eu posso passar os meninos? O pessoal? Tá autorizado? Tá. Pode entrar em contato comigo ou com a Roxane. E essa live ela vai ficar salva no YouTube e no Facebook, tá? Então, vocês podem voltar. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite a todos. Falou, gente. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí. Falou, galera. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Muito bom.